Olá pessoal, este é mais um JoJoCast e nós vamos falar do episódio 8 de Nina the Starry Bride. Tá atrasado? Eu sei que está, mas eu só consegui ver o episódio ontem, né? E o episódio 9 já estreia amanhã na Crunchyroll, né? Mas se você está aqui é porque você quer saber a minha opinião sobre o episódio, quer ouvir meus comentários, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos, né, conversar, né, sobre esse capítulo que foi muito importante para o desenvolvimento da personalidade de um dos protagonistas. Na verdade, eu acho que de dois, né, dos protagonistas, né? Assim como eu gostaria de já ter gravado, né, um programa sobre o episódio extra de Watashi no Shawase na Kekon, que saiu, se não me engano, com o volume 7, né, das novelas, dos livros, né, e que a Netflix fez muito bem em colocar lá, né, como um episódio especial, porque é o que é, né, de fechamento da primeira temporada. E esta semana passada também, esta semana, na verdade, a semana passada, estão saindo materiais promocionais da segunda temporada de Watashi no Shawase na Kekon, My Happy Married, né, que estreia em janeiro. Então, assim, quando terminar Nina, vai estar estreando, né, a nova temporada de My Happy Marriage, né, em inglês, O Meu Casamento Feliz, em português, que é uma série muito boa e que eu tenho uma playlist sobre a série, né, se você quiser colocar. Aí tá na Netflix, né? Aliás, se você caiu aqui de paraquedas, né, e não conhece Nina the Starry Bride, recomendo que você vá lá no primeiro episódio que eu gravei comentando a série, o início da série, ou que pegue o primeiro episódio, né, que eu gravei comentando o capítulo 1 e o capítulo 2 da animação, tá? E agora eu vou fazer um pequeno resumo da série, né, até o momento em que a gente está. E no final eu vou comentar, né, um dos assuntos da semana, né, que são assuntos importantes para, né, as mulheres brasileiras, mas não somente para as mulheres, né, para a população brasileira como um todo. Então, se você quiser, né, não quiser assistir o final, eu vou deixar aí, né, ou quiser voltar só mesmo para a despedida, eu vou deixar, né, o sumáriozinho com o tempo, né, o tempo que eu vou gastar, né, para cada pedacinho desse programa. Nina the Starry Bride é um mangá, né, baseado num mangá que sai na revista Beloved, que é uma revista voltada para o público feminino adulto, mas não é uma revista adulta nesse sentido que talvez alguns estejam pensando, né? Simplesmente ela foi criada num momento em que as leitoras das revistas shoujo, né, elas estavam crescendo e elas queriam novos temas, protagonistas mais velhas, coisas que até apareciam nas revistas shoujo anteriores, mas que, né, não havia uma revista voltada, né, para mulheres, sei lá, de 20 anos para cima. Então a Beloved é a primeira dessas revistas, mas Nina poderia estar numa revista shoujo porque a forma como a história é contada, a temática, a idade da protagonista não se diferencia das protagonistas de revistas shoujo, tá? Então Nina se passa num reino de fantasia. Começamos no reino de fortuna. Nossa protagonista é uma órfã, ela perdeu os pais muito cedo. E esses pais sempre tentaram esconder a sua característica mais marcante, que eram os olhos azuis, né? Que eram da cor dos olhos do deus principal do reino de fortuna. Praticamente ninguém tinha esses olhos, então eles dariam para ela um grande valor. Esses olhos também são os olhos de um povo que desapareceu faz muito tempo, né? E esse povo, será que desapareceu mesmo? Isso é um dos mistérios do mangá, né? Será que eles não estão em algum lugar? E se dizia, né, que de tempos em tempos, na família real de fortuna, nascia uma criança com esses olhos. Então, a Nina cresceu nas ruas, numa situação, né, bem miserável. Ela morava com dois meninos que eram irmãos, o Said e o Colin. O Colin vai morrer porque Nina e Said não têm condições de pagar um médico, né? Fortuna é um reino rico, mas em que os ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres, a ponto de dizerem que eles não andam no mesmo chão, né? Isso é dito no início do mangá. A Nina, ela vai ter uma discussão com o Said porque ela não acredita em destino, ela não acredita né, que você não tenha controle ou algum controle sobre a fortuna, né, que define, né, como é que vai ser o seu sucesso
ou o seu fracasso. O reino não é de fortuna à toa, né? Isso é importante no mangá. Como é importante no mangá a noção de família por afeto, de família por adoção. Então, para a Nina, o Said e o Colin são sua família. A Nina, ela vai chorar a morte do Colin, e quando ela retorna, o Said a engana e ele a tinha vendido para o segundo príncipe do reino de fortuna, que era o Azuri, que ele tinha que trazer a princesa Alisha, né, que tinha sido mantida desde muito pequenininha num santuário. Ela ia ser uma sacerdotisa porque ela tinha nascido com esses olhos azuis, né, especiais. E essa princesa morreu no meio do caminho. E aí o Azuri, ele precisa de alguém para colocar no lugar, e ele fica sabendo que há essa pessoa, que ele não sabia que era uma garota, que tem esses olhos, né, desse azul profundo. O Azuri e a Nina vão se desentender no início, até porque o Azuri diz que a Nina tem que morrer para a Alisha poder viver, mas eles acabam se apaixonando, e esse príncipe, né, que era tão abnegado, né, a ponto de acreditar que ele deveria morrer pelo reino de fortuna, né, um destino que já estava dado, ele decide mexer no destino, né, ou desconsiderar esse destino, porque ele quer evitar o casamento da Alisha com o príncipe herdeiro de Galgada, porque ele a ama, né? E, ao mesmo tempo, a vida dele está correndo risco, e há o risco de Galgada invadir fortuna caso este casamento seja rompido. A Nina só tinha 3 meses para aprender a ser sacerdotisa, uma princesa sacerdotisa, mas a Nina acaba sendo convencida pelo rei aposentado, que é o bisavô desses meninos, né, desses príncipes todos, de que dependia dela o destino de fortuna. Ela, né, a decisão dela. Então ela decide se sacrificar pelo reino e por aquelas pessoas que ela ama, né? O Azuri, que ela ama, né, que é o seu primeiro amor, o Murulum, que é o príncipe herdeiro, que é uma criança que a abraçou como irmã, porque ele acha que ela é irmã, né? Então ela vai se sacrificar, né, por essa família que agora é a família dela, porque ela se sente finalmente, alguém precisa dela, então ela vai lá para o seu sacrifício. A ideia de sacrifício, ela é importante nesse mangá também, né? Eu até teorizei, né, que a Nina poderia talvez no final se sacrificar para salvar a todos, e houve muita gente que não pode, porque a autora disse que todo mundo vai ter final feliz, e quem disse que a ideia de sacrifício, né, não é também um final feliz, né? Sabe-se lá no que a Nina, de repente, no final vai se transformar, sei lá, na encarnação dos deuses, numa entidade cósmica, não sei. E isso é teoria da Valéria, tá? Não tem nada assentado ainda. Eu só estou no volume 11, começando o volume 11 do mangá. O mangá está no volume 15. Muito bem. Nina acaba indo para o reino de Galgada, ela chega lá e descobre, né, que ela não é a única noiva em potencial do príncipe herdeiro, que há outras princesas ali. Ele tinha matado, né, na cena de apresentação dele, ele está matando uma dessas princesas, está na cama com essas 3 princesas, nuas, e no mangá elas não aparecem na sua nudez completa, no anime, perdão, elas não aparecem na sua nudez completa, no mangá sim. Ele está nu na cama com 3 mulheres e ele mata uma delas. E ele age da seguinte maneira, né? Ele pressiona essas princesas de todas as formas, usando de violência, para que elas fiquem meio abaladas, ou muito abaladas, e assim ele tem a desculpa para invadir os seus reinos e anexá-los, né? Galgada é um reino expansionista. Só que a Nina, né, apesar do Seth tentar aterrorizá-la, ela decide que ele não vai conseguir quebrá-la, né? Que ela vai vencer no final, que ela vai, como ela jurou antes de sair, que ela vai ser rainha de Galgada, ela vai proteger Fortuna, ela vai proteger o Azul. Então ela não vai se deixar quebrar. E aí se estabelece, né, uma relação meio estranha entre a Nina e o Seth, na qual a Nina, ela age de uma forma tão doida, né, e tão destemida, que aquele príncipe que é extremamente frio, que já tinha destruído a vida de um monte de gente, ele começa a ter sentimentos por ela. E a autora se esforça muito, né, para que nós tenhamos sentimentos pelo Seth também. Tá? O Seth, ele vai mudando, mas mudando de forma muito lenta, porque ele é frio, ele nunca soube amar, ele nunca foi amado, e a gente vai entender, inclusive nesse episódio 8, que é extremamente importante para compreender o Seth, né? O passado dele vai ser revelado, tá? Mas eu continuo batendo o pé que
é importante a gente lembrar que mulher não é centro de reabilitação para macho. Porém, a Nina é uma menina de 15 anos, a gente também não pode esquecer disso. E ela está fazendo aquilo que princesas do mundo real fizeram, né, durante séculos. Né? Elas são mandadas como reféns para outros reinos, em troca, né, de acordos de paz. Casamento e guerra, né, fazem parte da diplomacia das nações até a era moderna, né, no final das contas. Essa coisa só muda no século XIX, praticamente, na Europa, né? E ela está ali, né, com a responsabilidade de fazer aquele casamento funcionar. E o Seth, né, ele é chamado para a capital, ele leva a Nina com ele. Então, todos os empregados, né, que antes evitavam falar com a Nina, mas que a Nina já conquistou, né, com a sua, né, ela ganhou a estima de todo mundo, ela se esforçou para isso. Eles falam, não, ele na verdade gosta de você. Ele, na verdade, tem sentimentos por você. Ele está levando, nunca ele levou nenhuma princesa, né, para a capital do rei. E aí o episódio passado vai mostrar o acidente que a Nina sofre e vai mostrar também, né, como o rei de Galgada vai anular aquele noivado entre a Nina e o Seth e dizer que o príncipe que casasse com a Nina, ou seja, que conquistasse o coração da Nina, é a Nina que vai escolher, ele seria agora o príncipe herdeiro, né, de Galgada. E conquistar a Nina significava também conquistar o reino de Fortuna. Então estamos nesse pé, né, inclusive o rei tinha mandado que Nina e o Seth dormissem juntos, porque se ela engravidasse logo seria muito melhor. Nada acontece entre eles, que fique claro, né? Mas ele vai ordenar que a Nina e o Seth durmam separados, mas a Nina continua na torre do Seth, que é a Torre Branca. Cada príncipe tem uma torre. E a Torre Vermelha, né, que é a Torre do Rei. Então, você tem os 4 príncipes das 4 torres. Então, nesse episódio 8, nós vamos ver um pouquinho mais desses príncipes e como a Nina, né, vai descobrir o passado do Seth. Então, é isso, né, que a gente vai ver nesse episódio. E agora eu vou comentar o episódio. O episódio 8, ele cobre o volume 4 do mangá. Então, a primeira parte ficou no episódio passado, que é o episódio 7, em que, né, a Nina está sendo levada para a capital de Galgada, aquele acidente, ela cai, né, do penhasco, vocês viram, né? E depois ela chega no palácio e ela conhece os irmãos do Seth. Esse episódio 8, ele é partido em duas metades também. Isso tem sido quase que a regra, né? Assim, 2 episódios para cada volume de mangá, e o episódio ele é mais ou menos, né? Ele tem a ideia de que ele tem 2 partes. Esse episódio 8, ele claramente tem 2 partes. A primeira parte é a disputa dos 4 príncipes, né? Seth, Yor, Bido e Todt pela Nina, porque o rei de Galgada anulou, né, a ideia da sucessão no trono, que o Seth era o herdeiro, em favor, né, assim, quem conseguir conquistar, e isso dessa vez vai ficar mais claro nesse episódio, quem conquistar o favor da princesa, né, Alisha, quem for seu favorito, casará com ela. Então, joga-se a bola para Nina, né, que a Nina vai escolher com quem ela quer, né, se casar. Só que cada um dos príncipes vai usar de uma estratégia diferente para conseguir ficar com ela, né? O Yor, né, que é o segundo príncipe, era o segundo príncipe, né? E que no episódio que vem provavelmente vai ser descrito pelo rei como burrinho, e ele é burrinho mesmo. Ele tenta tomar a Nina pela força, né? Ele tenta manter a Nina na sua torre, né? Ele captura a Nina, né? A Nina é prisioneira lá. E na torre do Yor só existem rapazes bonitos. O Yor odeia mulheres, o que faz com que neste momento, todo mundo, inclusive a Nina, imagine que ele prefere rapazes. Ele não gosta nem de tocar em mulheres, de olhar para mulheres, de falar nada, né? E todos os rapazes da torre dele são lindos, né? Eles têm quase que glitter em torno deles. É muito engraçado como o anime exagerou uma coisa que estava no mangá muito tênue, né? Eles são muito bonitos, tem uns brilhinhos, mas no anime, por onde os rapazes andam, tem muitos brilhinhos em torno deles o tempo inteiro. E aí a Nina fica presa lá,
mas ela vai escapar, vocês vão ver, se não viram o episódio. Nina escapa e nessa escapada ela encontra o outro príncipe, né, que é o Bido. E aí a gente tem um problema, né, com as legendas, né, e de novo a confusão de quem é o príncipe mais velho. Eu estou no volume 11 do mangá, eu não sei ainda qual é a ordem de nascimento desses príncipes, não sei como se a autora vai explicar em algum momento, não sei se está explicado em japonês e as traduções aqui perdem a explicação, as nuances, mas o fato é o seguinte, né? No episódio passado, né, eu até discuti isso, eu pensei, né, o mais velho é o Yor, o segundo é o Bido, o terceiro é o Sete e o Touch é indiscutivelmente o caçula. No caso dele não há dúvida. E nesse episódio é dito que o Bido é o mais velho dos príncipes. Na legenda em inglês não aparece a informação. Só diz que ele é o terceiro príncipe. Mas aí eu peguei o mangá, traduzido, né, para o inglês. Eu peguei legenda em português, legenda em espanhol, legenda em francês, legenda em italiano. Olhei a mesma cena. Em todos, menos na inglês, diz: o Bido se apresenta para a Lixa, né, para Nina, dizendo: eu sou fulano de tal, sou o terceiro príncipe, e aí a legenda que ele é o mais velho de todos. Eu imagino, e eu espero que a autora se dê o trabalho de explicar isso no mangá, a ordem de importância desses príncipes seja determinada pela importância das suas mães. Então eu suponho que, apesar do Bido, né, ser o mais velho, a mãe dele talvez tivesse menos importância ou fosse superada, né, em dignidade, nobreza, o que quer que seja, pela mãe do Yor e do Sete. Neste episódio a gente vai ficar esclarecida a origem do Sete, porque o Sete é frio, porque ele é incapaz de ter sentimentos, ou ele pelo menos acredita ser incapaz de ter sentimentos até conhecer Nina, e conhecer nesse sentido, né, mais profundo, né, de estar com ela, né, e de ver como ela o inunda, né, de bons sentimentos, de acolhimento, etc., que é algo que ele não tinha tido antes, né? Ele era frio, ele era incapaz de demonstrar sentimentos. A mãe do Sete, ela é uma sacerdotisa. E fica muito claro, né, que ela não deveria ter tido um filho com o rei. Ela deveria, provavelmente, se manter casta. A gente não sabe, né, e na altura que eu estou do mangá não é explicado, em que condições a mãe do Sete, né, engravidou. Se foi por amor, se foi por violência. Tá? Pelo que eu já sei do rei de Galgada, do pai desses rapazes todos, desses 4 príncipes, ele não era flor que se cheirasse. Não era mesmo. Não era uma pessoa legal. Né? Então, sim, a segunda parte, inclusive, do episódio é o Sete contando para Nina e mostrando para Nina e contando o lugar onde ele cresceu, como ele foi submetido a uma série de torturas pelo sacerdote chefe do santuário, que é o santuário de sangue, deste santuário, porque esse sacerdote ora idolatrava o Sete por ser filho da mulher que ele amava e não podia amar, ora ele culpava o Sete, né, pelo que tinha acontecido com a mãe dele, que já tinha falecido. Eu até lembrei, né, assim, eu acho o Corcunda de Notre Dame da Disney muito aquém do que ele poderia ser, mas ele tem a trilha sonora da Disney que eu mais gosto, né? E ele tem a música, né, do Hellfire, né, em que o Frollo, né, o vilão, ele canta e ele fica que ele deseja a Esmeralda, né, a cigana, mas ele culpa a Esmeralda por ele desejar. Então a culpa é desta mulher. Então, assim, esse sacerdote, ele tortura o Sete, e o Sete está escondido nesse santuário, vai ficar escondido nesse santuário durante a sua primeira infância. Ele só vai ser resgatado com 8, 9 anos. Né? E aí, né, ele é resgatado porque o rei descobre que ele existe. Então, assim, o rei não sabia que a sacerdotisa tinha engravidado desse encontro que os dois tinham tido. Então essa é a segunda parte do episódio. Já volto lá. Então, assim,
Eu acredito que a ordem desses príncipes está ligada à importância das suas mães. É a única explicação. A mãe do Touch, isso vai ser dito lá adiante no mangá, isso, eu estou antecipando um spoiler, desculpem, mas isso não é uma grande coisa. Ela pertence a uma família poderosa de burocratas, né? de gente que são altos funcionários do palácio e que usam esta mulher para conseguir influenciar o rei. Essa é a ideia, né? O Touch, ele é, né, o caçula que nasce aí de uma tentativa de uma família poderosa de ganhar mais influência. Mas sobre as mães dos outros meninos, nada é dito. O que a autora diz, né, num free talk, no final de um dos volumes, é como os nomes são dados, né, como é que as pessoas são nomeadas, esses príncipes. Né? Então, como o pai é o mesmo, Alisha, Azuri e Morulum tem o segundo nome idêntico, o terceiro também, que é Fortuna, é o nome do rei. Que no caso de Galgada é o nome da mãe e o nome do pai. Então, ou o nome do reino, enfim, mas o nome do meio deles é o nome da mãe. Então, cada um tem um nome do meio diferente, porque é o nome da sua mãe. Mas, enfim, o Bido, ele é o vaidoso, as roupas dele mostram isso, ele parece ser um sujeito extremamente superficial. Na torre dele só tem mulheres. E as mulheres, né, na torre dele, né, inclusive os soldados dele são mulheres, né, isso vai ser mostrado aí no futuro. E ele tenta, né, ali, né, meio que seduzir a Nina para que a Nina vá com ele. E o Yor chega com seus soldados e ele manda cortar os pés da Nina, né, para que ela não possa fugir. Ele tá muito doido, né? Aí fica aquela história, ele não ia cortar de verdade, os soldados não iam. Não importa, ele deu a ordem e parecia que os soldados estavam dispostos a fazer isso. E a Nina meio que angustiada, porque o Sete não tinha aparecido. O Sete parecia que não se importava, né, do noivado deles ter sido cancelado, inclusive deles terem sido proibidos de dormirem no mesmo quarto, né? Mas o Sete vem em resgate dela. Já a estratégia do Touch vai ser falar mal do Sete, né? Meio fofoqueirinha, né? Então ele, fofoqueirinho lá, chega para Nina e começa a falar do passado do Sete, e a Nina se recusa a acreditar. Isso é muito legal, né? Dela, você não vai acreditar, eu quero ouvir da boca do próprio Sete. Então, dela dar o crédito, né, aquela coisa, não, eu não vou acreditar no que me disseram, eu quero que você me diga também, eu vou ver aí quais são as versões. E aí que o Sete a leva, né, para conhecer o lugar onde ele cresceu. Houve um pequeno corte de uma cena, né, porque o Sete vai abraçar a Nina, né, ele vai querer ficar perto e abraçando, e ele não tem nem a prática do abraçar. E aí, de novo, né, a autora poderia não ter apresentado o Sete de forma tão violenta no início, porque fica parecendo que ele tem uma experiência sexual que talvez ele não tenha, porque a primeira cena dele, ele na cama com 3 mulheres, né, e o que parece ele, né, enfim. E aí corta-se uma sequência de humor do mangá. A cena é humorística, porque a Nina né, que afasta, porque você está tão grudada em mim, mas ele chega um momento, ele comenta assim, por que ela tem os peitos tão pequenos? Isso aí está no mangá, isso vai ser cortado do anime, não há essa referência. Aliás, ela tá meio brava com ele nessa cena, né, dele tentando abraçá-la, ficar próximo, etc, e não sabendo muito bem como é que faz isso, porque para mostrar aos irmãos que ele, né, era o dono da Nina, e a palavra é essa, dono, ele abre parte da roupa dela para mostrar a cicatriz que ele fez. Então, assim, o Sete é uma personagem complicada, é uma personagem imatura, infantilizada, que não sabe lidar com os seus sentimentos, que tem uma série de traumas lá de trás, né? E quando ele vai visitar lá a tal do santuário onde ele cresceu, é importante, porque os olhos da Nina para aquele lugar que para ele traz memórias horríveis, é um olhar em que ela consegue perceber beleza naquele lugar onde ele só via dor e sofrimento e abandono. Então a sequência é muito bonita. E eu sei que muita gente está assim, ai meu Deus, eu tenho, como é que eu faço, né? Não era com o Moreno que ela ia ficar, a gente não sabe com quem ela vai ficar.
todo mundo que já está lá no final do mangá que eu conheço fica dizendo, né, e repetindo, a maioria dessas pessoas, né, de que a autora quer deixar a Nina com 7. Eu não sei, tá? Eu não sei. Aliás, pela curiosidade até, eu fui abrir o último volume que tem traduzido, os 2 últimos capítulos, e nenhum dos rapazes aparece. Nem o 7, nem o Azuri. Mas, ao que parece, ela está meio que brigada ou afastada do Azuri por algum motivo. Também não vou adiantar mais nada. E no final desse episódio, chegam os mensageiros de Fortuna e chega a notícia de que há um novo rei em Fortuna e que o rei é o Azuri. E aí a Nina, né, olha da sacada e ela vê os mensageiros, ela vê que o que vem atrás, né, que está com a cabeça coberta, é o próprio Azuri. Aí isso vai instaurar um pandemônio emocional na nossa protagonista. Lembrem-se que ela é uma menina de 15 anos, tá? Não percam isso de vista, né? Ela tem 15 anos, ela estava amando a primeira vez, ela teve que partir e teve que fazer, né, com que um casamento arranjado com um sujeito que a princípio era extremamente violento, cruel, né? Tem que funcionar e ela tá ali meio que quebrando gelo, né, para fazer e se recusando, né? Ela se recusou a se deixar dobrar, se deixar destruir, e ela tá mostrando ali, né, a sua tenacidade para conseguir, se não o amor, pelo menos o respeito desse sujeito. E aí chega o Azuri. Então isso vai instaurar um caos, né, uma crise emocional na Nina, e vai dificultar a vida principalmente da Hikami, né, que está ali, né, como dama de companhia, mas principalmente ela é uma agente do rei aposentado. E é a própria Hikami que vai, né, meio que cutucar o 7 para que o 7 vá lá atrás da Nina. Então a Hikami, ela tem sentimentos, né, meio dúbios assim em relação a Nina. Até a Anne pontua, né, que o olhar dela é sempre duro, que não é um olhar amoroso, né? O que é aquilo? Porque a Anne é a amiguinha da Nina, né? Ela tá numa situação inferior, mas ela é a amiguinha, né? Que é a outra dama de companhia, que é a cara do Colin, né? Do menino que morreu. Enfim, o episódio termina com a chegada do Azuri. Episódio 9, episódio 10, né? Nós vamos ter aí, né? E vejam, de novo, o 7, ele nesse momento, ele acredita que ele é dono da Nina. Ele é dono da lixa. E a Nina, ela já está culpada, se sentindo culpada, porque ela está enganando o 7. Ele não sabe que ela é Nina, mas ele a chama de Nina, né? Porque ele acredita que o Nina é o apelido de infância dela, né? Eu acho que eu realmente não sei até onde o anime vai conseguir levar do mangá. Ele está mantendo assim um ritmo muito bem marcado, né? 2 episódios por volume. Então, ele precisa de uma segunda temporada. Precisa, é uma necessidade. Vai ser feita uma segunda temporada, como eu falei no episódio passado, na história recente tem acontecido isso. Terminou, no último episódio já aparece o anúncio de que teremos, né, uma segunda temporada da série. Que é o que acontece no final de Nina, né? O mangá vende muito bem no Japão. A autora disse que está terminando, mas está terminando quando, não sei, né? E, enfim, né? Gostamos muito. Eu gosto muito do mangá. Eu acho que ele tem problemas, né? Esses problemas não estão aí nesse triângulo de fantasia, né? Eu posso gostar da série e ao mesmo tempo fazer as críticas que eu tenho feito, não é um problema, né? Mas eu acho que os problemas são outros, mas problemas de consistência, né? Eu quero saber qual é a situação aí dessas rainhas de Galgada. Eu quero saber, e vocês terão revelações a respeito do rei de Galgada, né, no próximo episódio, que tanto poder, né, essa pessoa que está como rei de Galgada tem para ficar brincando aí, né? Quem é o herdeiro, quem não é o herdeiro. Então, há coisas que eu preciso saber. E há coisas que certamente serão reveladas na série, como, por exemplo, esse povo antigo, né? Se ele está extinto ou não. Se a Nina realmente era filha dos pais, né, que ela acreditava que eram, os pais dela.
né, porque esses olhos azuis, né, eles apareciam na família real de fortuna de tempos em tempos, mas a Nina nada tem de nobre, ou assim ela acredita. Né? Então há questões aí, né, que precisam ser explicadas e que só a autora pode explicar. Tá? Agora vamos falar de uma coisa realmente séria, né? E eu até lembro, né? Vou lembrar para alguns que o ShoujoCast está ligado a um blog chamado Shoujo Café, né? Que além de ser um blog, né, sobre cultura pop relacionada, né, ao público feminino, né? Shoujo, Josei, BL, TL, filmes, séries, né, que sejam para o público feminino, livros e qualquer coisa que eu queira colocar lá, porque é um blog pessoal, ele é um site feminista, né, feito por uma historiadora feminista. E eu queria comentar o seguinte, né, passou essa semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a PEC 164/2012, né, que tinha sido proposta neste ano de 2012, pelo Eduardo Cunha, né, que foi o presidente da Câmara, responsável pelo encaminhamento do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O que essa PEC 169/2012 ela prevê? Alteração, né, do caput do artigo 5º, né, da Constituição Federal, a de 1988, que estabelece, né, a inviolabilidade, acertei a palavra, do direito à vida, né, desde a concepção. Essa PEC, né, ela ainda tem, né, para que ela seja, né, aprovada, ela ainda tem um grande caminho a seguir, porque, né, você vai mexer na Constituição, você vai mexer no artigo da Constituição, então isso não é uma coisa simples. Mas só o fato dela ser levada, né, à votação, ela representa, né, um perigo, né, e uma ofensa muito grande aos direitos das mulheres e das meninas. Eu sei que boa parte do foco, né, dos movimentos de mulheres, né, e daqueles que percebem, né, que essa PEC viola direitos fundamentais, né, da pessoa humana, no caso das mulheres, né, em especial, é enfatizar, né, que ela, na verdade, proíbe qualquer forma de interrupção de gravidez no Brasil, ou seja, anula aquilo que era previsto pelo Código de 1940, veja a data, 1940, né, em que garantia o direito de interrupção da gravidez em alguns casos. Estupro, risco de vida da mãe, e o STF, ele legislou, né, porque o Congresso, né, se omitiu a respeito disso, incluindo a questão da anencefalia, ou seja, né, o feto ele tem uma inviabilidade crônica, então a mulher que assim desejar, com a autorização da justiça, porque não basta chegar, né, e dizer eu quero interromper a gravidez, possa interromper a gravidez no caso de anencefalia. Se esta PEC progredir, qualquer caso será proibido. Tá? E aí alguém pode pensar, mas o que eu tenho com isso? Né? Isso, na verdade, é para proteger a vida, né? E a vida é um princípio, né, acima de todos os princípios. Vejam bem, né? Vamos lá. Se tal PEC progredir, qualquer mulher, né, que esteja correndo risco de vida, ela não poderá interromper a gravidez, ela vai morrer. Ponto. Por quê? Porque se você interrompe uma gravidez numa situação como essa, você está cometendo um assassinato, já que o feto tem tantos direitos diante da lei, ou assim terá, do que a mulher, né, que está carregando, né, este feto, que ainda não é sequer viável. Então, ela vai morrer. Se uma mulher, por exemplo, for violentada, ou uma menina, né, ela também não poderá interromper a gravidez. E caso ela interrompa a gravidez, a pena para ela, por assassinato, será maior do que a pena para o seu estuprador. Vejam só, né? Mas lá no início do ano tentaram passar o PL do estupro. Assim, né, os movimentos de mulheres deram um nome a esse PL. Por quê? Porque ele transformava a vítima em possível, né, culpada de assassinato, porque estabelecia um limite de 22 semanas, né, para interrupção da gravidez
legalmente. Gente, eu realmente, não desejo que ninguém sofra violência sexual, e 2, que nenhuma mulher, né, tenha que ficar até a 22ª semana ou mais para interromper uma gravidez, caso ela deseje. Veja, caso ela deseje. Porém, o serviço, né, os serviços, né, que oferecem a interrupção à gravidez dentro da lei, eles são precários. Muitas vezes, principalmente quando se trata de uma criança ou de uma adolescente, a descoberta ela é tardia, e por aí vai, né? Mas enfim, vejam bem, a pena, né, de quem interromper uma gravidez por estupro será maior do que a do estuprador. Há mulheres, né, por exemplo, que sofrem de gravidezes que são absolutamente inviáveis, né? A gravidez ectópica, aquela que acontece fora do útero, pode ser nas trompas de falópio, pode ser na cicatriz de uma cesariana, uma série de possibilidades, mas são gravidezes inviáveis. Da mesma maneira, né, mulheres que não estão grávidas, na verdade elas têm dentro de si uma mola hidatiforme. Eu só descobri isso, né, recentemente, eu fiquei horrorizada porque eu tenho 48 anos, eu ainda menstruo, não estou na menopausa, e é uma das anomalias, né, possíveis em caso de gravidezes tardias, vai que acontece, né? Então, nesses casos, a interrupção dessas gravidezes, ela é fundamental para preservar, em alguns casos, a fertilidade dessa mulher, porque ela pode perder trompa de falópio, ovário, útero, ela pode ter hemorragias graves, ela pode morrer. Mas, se passar a PEC do jeito que querem, interromper esse tipo de gravidezes que são inviáveis e que colocam em risco a vida das mulheres, não será possível, tá? E aí você pensa, né? Muitas dessas mulheres que estão nessa situação precária, ela tem outros filhos pequenos, tá? Se essas mulheres não puderem interromper essas gravidezes que colocam em risco suas próprias vidas, elas deixarão órfãos, deixarão crianças para trás que precisam delas. Em Brasília, este ano, né, uma mulher conseguiu autorização na justiça para interromper uma gravidez porque ela estava com câncer agressivo. Ela descobriu a gravidez e o câncer ao mesmo tempo. Olha só o drama. Ela tinha 2 outras crianças pequenas, ela tinha menos de 30 anos. A justiça autorizou e, por questões de consciência, os médicos se recusaram a fazer, então aquela mulher teve que buscar outro lugar. Ela interrompeu a gravidez. Mas veja, era ou você trata um câncer, ou você morre, e o feto ia morrer do mesmo jeito, não havia escapatória. E não queriam permitir, ou médicos se negaram a fazer, né, a interrupção dessa gravidez. Então morre a mulher, deixam as criancinhas órfãs. Certamente, né, todos que estão me assistindo, todas que estão me assistindo, se é que alguém me assistiu nesse momento, devem conhecer algum caso de mulheres que têm dificuldade de segurar uma gravidez. Elas podem sofrer, por exemplo, de uma coisa chamada trombofilia. É muito comum mulheres que têm trombofilia, que chegam ao final da gravidez, hoje, né, nos dias de hoje, postarem lá a foto do bebê cercado, né, por centenas, às vezes, de seringas, porque mulheres com trombofilia, elas acabam, né, tendo uma série de problemas, mas elas podem perder sua gravidez. Muitas vezes elas não sabem que tem esse problema, o diagnóstico é tardio, então elas já perderam 1, 2 gravidezes, então elas têm que tomar injeções diárias, às vezes mais de uma, para conseguir levar uma gravidez até o final. Vou botar fotos, né, vai aparecer aí, né, de casos assim que essas mulheres celebram, né, nasceu minha criança é saudável, aquele monte de injeções, né. Vejam bem, mulheres que têm, né, que perdem, que têm um aborto espontâneo, e é triste que na língua portuguesa, a língua portuguesa é tão rica, ela não tem 2 palavras, né? Em inglês você tem abortion e miscarriage. Miscarriage é quando não foi você que fez nada, aconteceu. Em português a gente tem que falar perda gestacional, né? Você tem que compor aí, né, com várias palavras, ou usa aborto espontâneo, e a palavra aborto está ali, né? E não acho, né, legal, né, essa palavra está ali, mas ela está. Uma mulher que sofre uma perda gestacional, né, que perde, né, um bebê, um feto, né, porque quando você quer, quando é uma gravidez desejada, já é uma criança desde o primeiro momento por questões de afeto, né, você já botou nome, você já cria expectativas, e ela perde, né, essa criança que ela está levando, e aí eu estou usando os termos, né, que essa mulher usaria, né, que essa família usaria,
E se essa PEC passar, essa mulher ela não vai ser num primeiro momento acolhida, talvez ela tenha que se explicar à justiça antes de receber o acolhimento, de por que ela perdeu essa gravidez. Aí alguém fala, mas isso é um absurdo. É um absurdo, mas acontece num país chamado El Salvador. Há mulheres que estão condenadas a 20, 30 anos de prisão porque passaram por um aborto espontâneo, porque perderam a gestação. Até coisas simples, né, como uma curetagem em caso de aborto espontâneo, talvez você tenha que pedir autorização na justiça, que é algo, né, que alguns estados dos Estados Unidos, depois do fim da Roe versus Wade, criaram essa situação doida dos médicos não quererem prestar os primeiros socorros a uma mulher que está passando por um aborto espontâneo, ou por um aborto que seja, porque eles têm medo de serem processados acusados de assassinato. Então, gente, quer dizer, essa PEC, né, ela é parte da guerra contra as mulheres. Ela não é uma cortina de fumaça, como alguns estão tentando dizer. Ela é algo que é central, né, ao discurso dessa extrema-direita, que começou dentro dos círculos católicos, que passou, né, para os meios evangélicos, que é também bandeira dos espíritas kardecistas, tá? Que são muito organizados nessa questão, e que agora está aí. Só de ter chegado a CCJ com uma relatora que é uma mulher, que tem uma presidente que é uma mulher, e ter passado por 35 a 15, isso já mostra, né, o quanto as pessoas não se importam, né, desde que estejam fanatizadas com a vida das mulheres. Né? Na verdade, eles jogam com isso e das meninas tranquilamente. Mas você, de repente, né, ainda não está plenamente convencido, ou talvez não se importe, né, vai dizer, basta não engravidar, né, é isso. Com a PEC, talvez, pílula do dia seguinte, DIU, né, que dentro desses discursos, né, extremistas são métodos abortivos, até talvez a pílula anticoncepcional possam ser banidos, porque vai que aconteceu nidação, ou seja, vai que o ovo, né, já está ali, então você está provocando um aborto, e aborto vai ser assassinato. Fertilização in vitro, né, que muitas vezes é o recurso que casais ou mulheres, né, buscam para poderem ter filhos, também vai ser proibido. Isso já está acontecendo em alguns estados norte-americanos. Por quê? Porque o embrião vai ter todos os direitos de cidadania que eu tenho, que você tem. Então, o que você vai fazer com esse embrião? Você não pode manipular a vida. Pesquisas com célula-tronco. Esta semana, né, saiu a notícia de que uma pessoa teve, né, pela primeira vez, se curou a cegueira, restaurando a córnea, usando células-tronco. Se essas células-tronco foram células-tronco fetais, né, de fetos abortados, você também não vai poder fazer essas pesquisas. E mesmo que não sejam, né, esses extremistas vão fazer campanha para impedir. Então, gente, veja só, essa PEC, ela é um retrocesso absurdo, né, porque ela confisca o mínimo de direitos, né, reprodutivos das mulheres. Ela vai trazer dano à sociedade como um todo, na medida em que mulheres muitas vezes são o centro das famílias. Se ela avançar, né, vai ser uma tragédia, né, para as mulheres, principalmente as mulheres pobres, para as famílias pobres, para a ciência, para uma série de coisas. Tá? Eu acredito que teremos que ter mobilizações de rua novamente, como quando tentaram passar o PL do aborto. Tá? Infelizmente, né, não sei, né, até que ponto a gente vai ter, né, adesão, porque de novo vem o discurso, né, é uma cortina de fumaça, porque agora nós estamos vendo, né, o buraco enorme, né, em que cada vez, né, parece um buraco sem fundo, né, das informações sobre o planejamento de golpe, né, que estava lá todo encadeadinho para 2022 e que não aconteceu, ainda bem, ou provavelmente não estaria aqui, caso tivesse acontecido. Né? Até campos de concentração, usando, né, a palavra Auschwitz, né, que era um campo de concentração e extermínio, apareceu nesse relatório. Então, assim, gente, não é cortina de fumaça, é um assunto urgente, um assunto necessário e, sinceramente, né, eu espero que isso seja enterrado pelo caminho, mas é mais uma investida da bancada religiosa, porque não é a bancada evangélica, mas é uma bancada religiosa como um todo, né, formada por extremistas,
avançando sobre nós, mulheres, tá? Os meus riscos são poucos, eu posso dizer, já sou uma velha, né? Eu tenho 48 anos, a possibilidade de eu engravidar é mínima, mas eu me sinto irmanada com todas as mulheres. Eu sou mãe de uma menina, né, que acabou de completar 11 anos, tá? Então isso é extremamente trágico, e a gente não está falando, veja, de ampliar os direitos, de estabelecer, por exemplo, o direito de aborto legal até a 12ª semana, né? Ou até a 14ª semana, o que seja. A gente está falando em defender direitos que foram concedidos, né? Porque nesse caso foram mesmo, estávamos numa ditadura, a ditadura do Estado Novo, em 1940. Vejam aí o retrocesso que a gente está vivendo, tá? Então, gente, era esse o assunto sério que eu gostaria de falar, tá? Porque é um assunto importantíssimo para todos nós, mesmo que você não seja mulher, tá? E não acredite na cortina de fumaça, tá? Isso é o discurso que sempre se usa, né, quando os direitos de determinadas minorias estão em risco. Aí alguém vai falar, mas mulher não é minoria, mulher é a maioria da população, mas são minorias em termos de representação política, tá? De capacidade de fazer sua voz ouvir. Basta pegar aí, ó, Supremo Tribunal Federal, nós só temos uma ministra. O presidente poderia ter indicado 2 mulheres, ele não indicou nenhuma mulher. E isso vale para outros, né, espaços de poder efetivamente importantes. Ter mulheres lá, alguém vai dizer, pode não fazer diferença, mas eu prefiro acreditar que sim pode fazer diferença, nem que seja a seguinte diferença: de mulheres, meninas olharem e falarem assim, eu também posso chegar lá, eu também posso ocupar esse espaço. Tá? Até para fazer diferente do que essa pessoa está fazendo. Então, é importante. Nós temos a representatividade quantitativa e qualitativa. É claro que eu não vou, né, falar para ninguém, vote numa candidata mulher ou num candidato negro que você sabe que é uma pessoa reacionária, que é um miolo mole, que seja lá o que for, que é um alucinado. Não é disso que eu estou falando. Vocês entendem bem o que eu estou falando. Mas aqueles que dizem que isso não importa, normalmente são aqueles que sempre estão representados. Normalmente são homens falando isso. Ou pessoas brancas falando isso. Socialmente brancas, porque talvez fora do Brasil não fossem vistas como brancas. Então é preciso ter cuidado, né, com esses discursos que vão dizer que representatividade é algo vazio. É algo vazio para quê? Mas já me estendi demais. Vamos terminar aqui o programa. Então é isso, pessoal, né? Metade do programa foi Nina, metade do programa foi a PEC do aborto, né? Ou a PEC do estuprador, que é um assunto muito sério, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês possam voltar. Amanhã tem mais um episódio, Nina de Starry Bride. Agora a Azuri está de volta, né? É importante isso. Acredito que o próximo episódio vai ser muito bom. E eu espero, né, sinceramente, que eu possa gravar essa semana o episódio extra de Watashi no Shou wa Senakekon. Então é isso, pessoal. Se você chegou até agora, né, ainda está aqui comigo, por favor, deixe aí um comentário, né? Se é um comentário, né, você não tem o que comentar, deixa um comentário de engajamento. Então, já que a Azuri voltou, escreva Azuri e eu vou ficar muito feliz. Se gostou do programa, dê like. Se não gostou, dê dislike. Também ajuda no engajamento. Tem gente que acha que não, mas ajuda, né? E se gosta do canal, se inscreva no canal e visite o Shoujo Café. Vou deixar os links aí de algumas coisas que eu citei, mesmo que sejam posts do Shoujo Café, onde estão os links aí das matérias, principalmente essa parte que eu falei da questão da PEC, né, porque eu já escrevi outros textos, né, não fiz programas, mas fiz textos, então é um convite para vocês. Então, um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.